Para alguém que olha de fora pode ser talvez uma troca justa. Eu vou ter tudo isso, mas eu vou perder isso. Só que essa parte no desenvolvimento de uma pessoa é tão fundamental que honestamente eu não trocaria a minha vida pela do Anthony. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays e a música de hoje, escolhida pelo randomizador, foi Get On Top. Essa música é muito legal, muito interessante, porque eu acho que ela reúne dois pontos da carreira da banda que são muito legais, assim, é como se fosse uma junção, né? Tu tá vindo de duas estradas diferentes, um Chili Peppers mais moderno, um Chili Peppers mais antigo. Eu acho que Get On Top é um bom resumo do que veio e do que estava por ser feito a partir do Californication. Então a gente tem um verso e um estilo muito do início da carreira da banda, nesse início da música, e aí quando entra no refrão a gente tem aquele refrão moderno e melódico que os Chili Peppers já eram conhecidos ali a partir dos seus trabalhos mais modernos, assim. Então é uma música de junção que eu acho muito interessante e eu até fico curioso para saber o que o fã de Chili Peppers acha desse som, assim, porque para mim ele é extremamente, é quase que emblemático, assim, né? Ele mostra justamente como se pode unir o que veio antes e o que estava sendo feito na época do Californication. Será que é um som que foi feito para agradar pessoas que não gostaram dessa fase mais comercial da banda? Ou será que foi simplesmente, né, essa ideia que eles tiveram de unir duas etapas da sua carreira? De qualquer forma, é um som muito bom, é um som muito interessante e que para mim tem esse papel fundamental aí de junção de estilos que para mim acabou soando muito legal, assim, Fiquei bem, né, analisando a música para fazer uma interpretação, para tentar decifrar a letra, é diferente da gente só escutar por prazer. Então, tentar encontrar esses elementos assim, né, reunir duas eras da banda em uma música só, é algo que me chamou muito a atenção. E eu não lembro deles terem feito isso anteriormente, assim, né? A gente vai notando a transição dos primeiros trabalhos ali, né? Quando vem o Mother's Milk e o Blood Sugar, a gente entende que a banda tá em transição e tá em evolução e em momentos de mudança, mas ao mesmo tempo a banda não marca isso, né? Não é algo que diga assim, agora estamos fazendo uma transição. Essas coisas geralmente acontecem de forma natural. E eu vejo que Get On Top é uma música que pra mim, aos meus ouvidos, simboliza esses momentos de transição entre uma etapa antiga e uma etapa mais moderna da banda. Não sei aí se os fãs também concordam com isso, mas pode deixar embaixo nos comentários o que pensam sobre Get On Top, a música que a gente vai traduzir hoje. Lembrando também que agora em julho o canal celebra 3 anos e estamos próximos de atingir 5.000 inscritos. Então ia ser muito legal poder celebrar 3 anos com essa marca no canal, né? Como eu sempre digo, assim, eu prefiro que o canal cresça do jeito que está crescendo, lentamente, mas com a qualidade das pessoas que assistem e que gostam e entendem do que a gente está fazendo, do que simplesmente crescer, né, estrondosamente do dia para noite. E aí vem muitas pessoas que geralmente não entendem qual é o propósito, né? Eu recebo aí, com o crescimento do canal, eu tenho recebido algumas críticas, né? Principalmente naqueles vídeos de Pearl Jam, né? Vídeos em que eu falo sobre política, né? O ano passado foi um ano bem complicado, assim, né? Então eu estava sendo bombardeado com ativismos políticos na minha faculdade. Não que isso não esteja ainda acontecendo, na verdade até piorou, mas eu decidi separar isso do canal, né? Mas as minhas opiniões e as minhas visões ainda continuam as mesmas, mas eu acho que a gente vem aqui para falar de música, então foi uma coisa que eu também dei uma diminuída, né? Abordar assuntos. Caso uma letra fale sobre esses assuntos, eu até falo um pouco sobre isso, mas no geral eu tento deixar minhas opiniões políticas fora do canal. Não que eu não tenha convicção no que eu penso, né? Não que eu tenha convicção nos meus valores, mas eu acho que quem vem para assistir um canal de inglês não quer ficar falando sobre isso ou escutar sobre isso, porque o mundo inteiro, do jeito que ele tá, os filmes, as músicas, os videogames, os quadrinhos, tá tudo politizado. E eu acho que às vezes a gente quer ter um momento de descontração e eu entendi isso, né? No início desse ano, quando eu voltei das férias do canal, eu entendi isso. Esse é um canal de inglês, esse é um canal de descontração, esse é um canal que também tem um propósito de às vezes ir mais a fundo no inconsciente do artista, mas não necessariamente a gente precisa entrar em questões políticos, sociais ou o que seja que está acontecendo ao redor do mundo. Recentemente o Sul foi atingido por um fenômeno ambiental, físico e social, então não tinha como a gente não falar sobre isso, né? E aí também foi concordado nos comentários que a gente ia manter o lado descontraído do canal justamente para afastar a nossa mente, né, de toda essa tragédia que estava acontecendo. Mas eu acho então que essa nova posição do canal acaba sendo mais leve e eu acho que isso é muito bom porque eu quero para o canal daqui para diante, né? Então, mesmo assim, com o crescimento, né? O que está gravado, então isso também faz parte dessa relação que a gente tem com as pessoas que nos assistem, mas eu vejo que vieram muitos comentários negativos, né? Então, pessoas me criticando pelas minhas opiniões, pelas minhas posições, né? Mas, ao mesmo tempo, vieram comentários muito bons. E isso é que eu acho que é o foco, assim, né? Essa filosofia aqui da introdução tá ficando um pouquinho extensa, né? Então, vamos para a tradução de hoje, mas
Estamos chegando perto dos 5 mil inscritos e eu sou muito grato a vocês que criticam com educação, mas também as pessoas que agradecem e entendem a funcionalidade do canal. Assim. Então, estou muito feliz com o crescimento e com as pessoas que valorizam o que está sendo feito e pode ter certeza que eu valorizo muito as pessoas que valorizam o que a gente faz aqui. Então, vou traduzir a música de hoje, Get on Top. Como sempre, a gente começa pelo nome da música. Get on Top é vir por cima. Então, uma música totalmente com conotações sexuais. E o Anthony diz, get on top, hit me, come get me, I bite, but she bit me. Então, me acerte e venha por cima. Come get me, né? Vem me pegar. I bite, but she bit me, né? Eu mordo, mas vem pra cima. E ela me mordeu também, né? Então aí o Anthony, numa ansiedade, né? Num desejo descontrolado, né? Aquele início fervoroso de uma atividade sexual. Ele diz, Gorilla, Cuntzilla, Sammy D and Salmonella. Come with me, cause I'm an ass killer, you're ill, but I'm iller. Então, Gorilla, Cuntzilla, né? Então aqui o Anthony sendo bem... bem bagaceiro, né? Vai ser difícil de traduzir essas palavras... de uma forma, né, familiar, né, uma forma amigável. Vamos lá, né? Por sinal, esses dias me criticaram porque eu traduzi um palavrão e aí, né, pra mim eu acho que eu não sou a favor da censura, né? Eu disse que não ia ser político o vídeo, mas eu não sou a favor da censura. A gente precisa entender e falar as palavras e saber de onde elas vêm para não repetir os seus erros às vezes, né? E fingir que as coisas não existem não é o jeito de se educar uma pessoa, né? Então, na hora de ensinar o inglês, tem certas palavras que precisam ser ditas. Agora aqui, a gente tem uma palavra bem problemática pro inglês, então eu não sei como é que eu vou traduzir, mas a gente vai dar um jeito, né? Gorilla, né? Então, gorila, né? Mas aí ele dá um trocadilho porque ele pausa, né? Go, né? De ir, rilla, né? Então a ideia, né, do animalesco, né? Aquela coisa de se tornar... A gente traduziu semana passada até isso, né? Teve alguma música que a gente traduziu semana passada que tinha esse lado do lado instintivo, o lado animal, né? Então, nada mais animalesco que a atividade sexual, né? Que ela mexe muito com o nosso desejo irrefreado, então ela põe a gente mais nesse método instintivo, né? E aí ele diz... Gorilla, Cuntzilla, né? Então... Cuntzilla, eu acho que não é uma palavra que exista, mas cunt é uma das piores expressões que tu pode usar para xingar alguém no inglês. Tanto no americano quanto no inglês da Inglaterra, né? Cunt é né? Termina com eta. Vagina, né? né? Você sabe exatamente o que eu tô falando, mas chamar alguém dessa palavra, da palavra cunt em inglês, é uma das piores ofensas que tu pode chamar. Se tu chamar uma mulher de cunt, ela vai vir batente, de tanto que pra eles essa palavra é forte. Se chamar um cara de cunt, provavelmente vai dar risada, mas ao mesmo tempo ele também pode ficar tão irritado a ponto de querer briga, assim. Então é meio que aquelas... Eu não sei se no português a gente tem algo que seja assim meio que impronunciável, né? Mas esse é o tipo de... O cunt pra eles na América do Norte e na Inglaterra é uma palavra que eles levam muito a sério, assim. E eu até nem sei qual é a origem, né? Mas ser chamado de cunt é algo que é extremamente ofensivo. Então, é uma palavra que geralmente não se fala. E aí o Anthony usou na letra da música, né? Cuntzilla, então, o gorila, né? E aí também tem essa ideia, né? O gorila, a parte máscula, e o cunt, né? Que seria a parte da fêmea, né? Então também tem essa analogia dos dois lados, né? E aí ele diz, Sammy D and Salmonella, come with me because I'm an ass killer, you're ill, but I'm iller, né? Sammy D não era um... Eu não sei quem era o Sammy D. Era um jogador de beisebol, se eu não me engano. Deixa eu pesquisar, eu já volto. Quase acertei. Tem um jogador de beisebol, mas Sammy D pode ser o Sammy Davis Jr., famoso cantor, né? Então, existe sim um jogador de beisebol, não estava tão errado assim no meu chute, mas, né, provavelmente conhecendo o Anthony, beisebol não é um esporte que ele referencia muito nas suas letras, então provavelmente é o cantor, né? Então, Sammy D, o cantor Sammy Davis Jr. and Salmonella, né? Então, Salmonella, aquela clássica, né? Que irrita o estômago de muitas pessoas que comem comida estragada, né? Salmonella no frango, né? Ou na maionese também. Então, a gente sabe o que é, né? Então, Sammy D, Salmonella. Talvez o cantor algum dia comeu uma comida estragada e não pôde performar em algum show, pode ser, né? Ou o Anthony sendo... O Anthony rimando coisas aleatórias, né? Come with me, cause I'm an ass killer, you're ill, but I'm iller, né? Vem comigo, porque eu sou um matador de rabo, né? Anthony aí, essa música ele não perdoa, né? E aí ele diz, you're ill, but I'm iller, né? Então, você... Ill é ser doente, né? Então aqui a gente tem essa... Vai ficar literal a gíria, né? Porque ill é doença, mas pra eles também ill é uma gíria pra aquela pessoa que
né? É que nem no português, né? Às vezes a gente chama alguém de doente quando a gente quer fazer um elogio, né? Então, você é doente, mas eu sou mais doente ainda, né? Eu Bram Eller, né? Então, essa ideia, né, da doença, do doentio, mas a ideia de que o Anthony gosta de um rabo de saia, pronto, para não deixar tão hostil, né? Para as pessoas sensíveis com palavras, né? Então, rabo de saia. Ele mata rabos de saia, né? Tira o saia e faz sentido a frase aqui dele, né? Então, você é doente, mas eu sou mais doente do que você, né? Então, tem a conotação da gíria ser legal, né? Então, você é descolado, você é legal, você é doente, mas eu sou muito mais, né? Então, essa ideia da fama e do status do Anthony, mas aqui nesse caso você faz alguma perversão sexual, eu faço muito mais, né? Então, conhecendo o passado do Anthony, a gente sabe que ele quer ir além. E aí, no caso dele também, ele às vezes quer provar que ele pode ir além, né? Então tem esse outro lado também, que é aquela coisinha meio que o desafio, né? As pessoas dizem que o Anthony é meio maluquinho, eles não, eu sou mais maluco do que tu pode pensar que eu sou. E ele diz, I'ma linger on your block and give the finger to a cop and pick a lock before I knock and set you up to get on top. Legal essa rima, né? Também remete bem ao início da carreira dos Chili Peppers, né? Aí ele tá dizendo, I'ma linger on your block, né? Então, linger é ficar ao redor, né? Passar tempo. Não é descansar, né? Mas passar tempo, né? Eu vou ficar por ali, ficar nas redondezas, né? Então, linger on your block. Então, eu vou ficar aqui um pouquinho, né? Dar um tempo na tua quadra, né? Ou seja, tá indo atrás dessa moça, né? E o ama é uma contração de I will, né? I'll linger on your block, né? Mas aqui é aquela coisa meio das ruas, né? I'ma linger on your block, I will linger on your block. Ele poderia ter escrevido certo, mas o ama é uma gíria mais, né, das ruas, que nem a gente traduziu na música dos Raiders, né, que ele fala sobre isso. Aqui ele também tá usando uma expressão mais de rua, mas na verdade é a mesma coisa de eu vou aí dar um tempo na tua quadra, né, vou ficar por aqui. And give the finger to a cop, né? E vou mostrar o dedo para um policial, né? Então, Anthony querendo bancar o malandrão, o machão, né? Aquele que desafia as leis. And pick a lock before I knock. Então aqui é interessante porque o lockpick, né? Aquele clássica mecânica de jogos, né? Tu tem que arrombar a fechadura, né? Usar o teu kit de chaves ali, né? Como é que é? Chaves mestras, né? Como é que é? É coisa quem joga, né? Skyrim, Dungeons and Dragons, quem jogou algum RPG na vida sabe o que é o lockpick, né? Mas é a ideia de destravar a fechadura, mas não com a chave original, né? Usando um kit ali de ferramentas que conseguem burlar o sistema da fechadura, né? Então, eu não sei se a gente tem uma palavra específica em português, né? Mas arrombar a fechadura, destravar a fechadura, né? O lockpick é isso, né? É tu abrir qualquer tipo de cadeado ou fechadura sem ter a chave original, né? Num quesito romântico, né? Essa ideia de conquistar a pessoa, né? Talvez tu não tenha a chave original, porque a chave original fica com a pessoa, mas mesmo assim tu vai conseguir destravar o cadeado dela, né? Então, tu pode até remeter a um lance de castidade, né? Destravar o cinto de castidade, né? O destravamento, né? Pode ser também, se a gente usar um contexto mais subjetivo assim, né? Mas então ele vai abrir o cadeado, a fechadura dessa moça antes de bater, né? Então, antes de tentar entrar dos meios convencionais, ou antes, aqui também pode ser bem romântico, né? Antes de se anunciar, que é o bater na porta, ele já vai ter destravado a fechadura, com essa ideia de que simplesmente, né, a suavidade dele, o jeito que ele se demonstra, a sua postura, ou até mesmo a fama que ele tem, quando ele aparece, ele já causa um encantamento nessa moça e a sua fechadura se destravaria sem antes mesmo dele bater na porta. And set you up to get on top, né? E aqui complementa a frase anterior, porque aí o set you up é o preparo, né? E aí eu vou te preparar para subir em cima, né? Vir para cima, né? Get on top, vir para cima, não subir, né? Mas, get on top, a frase inteira pode ser subir, mas get on top é vir para cima, né? Ou... tá certo. Então, né, tudo isso que ele fez romanticamente aí, né, destravou a fechadura, né, antes de bater, antes de ser anunciado, e ele tá preparando ela para ir por cima, né? Então, o Anthony aí, né, então mostra todas as fases, assim, né, primeiro ele fica na quadra da moça para ser reconhecido, e aí ele se mostra como rebelde, né, desafiando a polícia, desafiando as regras, né, também tem isso, e aí ele, né, desarma, né, arrombar a fechadura, destravar a fechadura pode ser também uma ideia de desarmar a pessoa, né? Para no final ter uma relação sexual, né? Então, porque como a gente sabe, se a relação fica profunda, o Anthony cai fora, né? E aí ele diz, get on top, complications of a mastermind, get on top, less temptation of my kind, get on top, extra planetary sign when we do
When do we align all in time right on? Então vamos lá, né? Get on top, então vem por cima. Complicações de um mestre, né? Mastermind. Mastermind é aquela pessoa que tem muita inteligência, né? É a mente mestra, né? Pra gente, como é que é o mastermind em português? Eu esqueci. Não, mente mestra seria literal, mas é alguém que é muito inteligente. Esse é o mastermind, né? Aquele que arquiteta os planos, né? Então, as complicações do arquiteto desse plano romântico, né? E aí ele diz, get on top, né? Vem por cima, last temptation of my kind. Então, a última tentação da minha raça, né? Do meu tipo. Interessante. Get on top, então vem por cima, extra planetary sign, when do we align, né? Um signo planetário extra quando nós nos alinhamos, né? Interessante, né? Então essa ideia de os dois unidos formam um novo, né? Poético. Get on top, all in time, right on, né? Então, vem por cima, all in time, então todos no tempo certo, ou seja, estava tudo planejado para o Anthony e as coisas se desfecharam, né? Se desvendaram à medida que deveriam ser desvendadas, right on, né? Então o right on, expressão aí bem anos 90 para dizer tá tudo bem, né? Right, está certo, on ligado, mas right on é tipo tudo certo. E aí, just get up, get on top, come sit up, I lied, but get on top, chill it up. Então, interessante, né? Frases bem quebradinhas, assim, né? Mas vamos lá. Get up, então, se levante, né? Mas o get up também pode ser levantar o seu membro, né? Malícia, como sempre, get on top, então vem por cima. Come sit up, então vem se sentar, né? A gente sabe exatamente o que ele está falando. I lied, but get on top, chill it up, né? Então, I lied, então eu me acendo, né? Então o Anthony se acende quando ela senta por cima, but get on top, mas vem por cima, she lit up, né? Então ela se acendeu, né? Interessante, né? E o lit up também pode ser uma expressão para... Aqui eu acho que não faz sentido, né? Mas quem usa drogas, né? E fica... Lit up pode ser uma outra expressão para quando a pessoa aí fica elevado com o uso de substância, né? Então, se chapar, né? Se drogar, né? Então esse é o lit up, quando as drogas chegam no auge, né, da sua elevação, geralmente essa gíria é chamada de lit up. Mas aqui eu acho que não tem essa conotação porque ele não fala em substância, né? Mas ele está dizendo que ela se elevou, né? Ela se acendeu, né? Tem uma conexão com substância porque os dois são o auge do êxtase, né? Então, quando eles estão sentindo o máximo do prazer ou o máximo da elevação, eles estão lit up. Olha, diz grasshopper, showstopper, the life of a wife swapper, get on top. Então, grasshopper é o grilo, né? Não é o grilo, é o gafanhoto, né? Mas o grasshopper no inglês tem aquela ideia do aprendiz, né? O padawan, o Daniel San, né? Aquele que está sendo guiado por um mestre. Essa é a definição da expressão grasshopper, né? Showstopper, então aquele que para o show, né? O showstopper é a ideia de a pessoa se destaca tanto que ela para o show, né? Essa é a definição de showstopper. The life of a wife swapper, né? Então a vida de um cara que muda de esposa, get on top, né? Suba por cima, né? Vem por cima, né? Suba por cima é meio estranho. Come with me because I'm a big bopper, but you do, but I whopper. Get on top, né? Então, vem comigo porque eu sou, né, um grande um grande balançador, né? Os big boppers são os big boppers, né? Boppers era um estilo de música, se não me engano, anos 40, né? Então, os big boppers, né? Clássico aí, Anthony remetendo às suas origens musicais, né? Mas ele tá dizendo, vem comigo porque eu sou um grande balançador, né? Claro, né? Aqui a gente não tá falando do estilo musical. You do, but I whopper, né? Get on top, né? Então, você sim, ou você faz, mas eu, né? Whopper é a ideia do... O sanduíche do Burger King é o Whopper, né? Então, muita gente fala Whopper, mas né, a pronúncia correta é o Whopper, que é algo que é muito grande, algo que causaria muito impacto, né? Imagino que o Burger King criou o Whopper com uma resposta aos hambúrgueres de outras cadeias de restaurante, porque o deles era maior do que os outros, né? Então, você vem, você faz, mas eu sou o grande, né? Então, eu sou aquele que vai te impressionar com a minha grandeza. É mais ou menos isso que o Andrew tá falando, né? Get on top, vem por cima, né? Nunca ouvi falar, também não interessa, né? Mas é que o Anthony se vangloria muito de ser essa potência sexual, né? Mas será que ele é mesmo, né? Ou será que isso aqui é só um ego meio inflado, assim, né? Ele precisando demonstrar para os outros que ele é tudo isso, né? Eu sou grande, eu sou o balançador, né? O meu vai te causar um espanto, né? Então tem um ladinho também, às vezes, de uma compensação, né? Talvez. Já arrisquei ali
o meu parecer diagnóstico do Anthony, né? Mas aqui a gente tá mais descontraído, então não é necessário a gente ir tão a fundo, né? Mas é engraçado, assim, essa necessidade de se mostrar, né? O grande cara, assim, né? Curioso. E aí ele diz: Exterminate my cause, I want to draw some straws, be the one to see my flaws, make me bleed with painted claws. Ah, interessante, né? Exterminate my cause, né? Então, extermine a minha causa. You want to draw some straws. Você quer tirar alguns palitos, né? Straw pode ser o canudo, straw pode ser palha, mas o draw straws é o tirar palitos, né? Então a gente tem aquela coisinha a pessoa segurava na mão vários palitinhos, quem tirasse o menor acabava tendo que pagar, né, a multa ou ser o primeiro a fazer alguma atividade, né? Geralmente o draw straws se usa naqueles filmes que tem que, tipo assim, alguém precisa enfrentar algum perigo para salvar o grupo, né? Então a pessoa que tirar o menor palitinho é a que vai ter que ir, né? Ir na selva procurar comida, ter que enfrentar algum monstro, né? Sair do abrigo onde eles estão. Então, essa ideia de tirar no palitinho é quem tirar o menor perde, né? Então, ele quer que a causa dele seja exterminada, né? Talvez até mesmo ele se põe tanto como essa pessoa que pode tudo, que ele quer que alguém prove que talvez ele não possa tudo, né? Isso aí é um pedido de castração. Isso é extremamente freudiano. Eu tentei evitar hoje, hein? Mas aqui apareceu, né? O Anthony é um cara que não teve limites na sua infância, na sua adolescência. Então, quando ele pede para alguém exterminar a sua causa, é um pedido de ajuda. Ele quer que sejam impostos limites que o próprio pai não impôs. E o Freud trabalha muito com isso, né? A inscrição da figura paterna, né? O pai é responsável por impor limites nos filhos, né? E toda essa interação que nos põe no mundo para ter relacionamentos, né, externos, eles são resultados dos limites que os pais nos impõem. E muito mais o pai, a figura paterna, né? Uma figura paterna fraca, que foi o caso do Anthony, faz com que ele vá para o mundo sem limites, né? E o Anthony só conseguiu viver de forma relativamente saudável isso porque ele acabou virando um rockstar. E ser um rockstar é viver sem limites. Então, é muito engraçado, né? O trauma do Anthony é totalmente complementar à profissão dele, né? Ele é um rockstar, ele é um músico. Ele vive o que a gente, né, internamente sonha que é uma vida sem limites. Ele vive isso. Mas ele necessita disso porque ele foi criado sem limites. Então é quase que complementar, assim. E aí, para tu resolver isso de uma maneira saudável, para poder trazer o Anthony de volta a uma vida terrena, é muito difícil, né? Porque ele aqui nessa parte da letra, é óbvio, né? Simplesmente eu estou pegando uma parte muito pequena da letra, mas como a gente já traduz Anthony há quase 3 anos, né? É um pedido de ajuda. Então acho que serve como até reflexão, assim, né? Nem sempre o que a gente tanto deseja que seja esses ideais que a gente põe para nós, todos eles sempre vão ter um lado que não é tão positivo, né? A vida é alquimia. A gente não ganha nada sem perder alguma coisa em troca. E aqui é perfeitamente perceptível no caso do Anthony. Ele tem o sucesso e o dinheiro que todo mundo que já sonhou em ser músico tem, né? E o acesso a mulheres, drogas, bebidas, viagens, guitarras, carros, apartamentos, o que tu quiser tem acesso ao Anthony. Mas ele não tem o limite paterno, que nunca foi dado. Então, pode ser, né? Para alguém que olha de fora, pode ser talvez uma troca justa. Eu vou ter tudo isso, mas eu vou perder isso. Só que essa parte no desenvolvimento de uma pessoa é tão fundamental que, honestamente, eu não trocaria a minha vida pela do Anthony. Pronto, já dei a minha tentativa de interpretar e ir um pouquinho mais a fundo no inconsciente do Anthony, né? Fizemos progresso hoje, foi uma sessão muito boa. Obrigado, Anthony, volte na semana que vem. Mas o que a gente está vendo aqui, e é muito interessante, é que são pequenos, né? E isso tem muito a ver com o processo terapêutico, né? São pequenas fagulhas, pequenos indícios que às vezes podem passar batido, mas se a gente está, né, focado em tentar perceber essas coisas, às vezes elas se conectam. Pode não ser nada disso? Pode perfeitamente, né? Isso é simplesmente uma tentativa de encontrar aí um desfecho para esse inconsciente, né? E para ver o quanto, né, esse jeito dele se expressar também conecta com milhões de pessoas, né? Que aí isso aí também serve para dizer que não existe certo e errado, né? Não é bom ou ruim, né? Então não é desse jeito de enquadrar o Anthony e dizer, não, tua vida tá errada. Não tem nada a ver com isso, né? Tem muito a ver com entendimento, muito mais do que julgamento ou, né, moralidade, né? Então vamos voltar para a letra. Já falei bastante hoje, né? E ele diz, be the one to see my flaws, make me bleed with painted claws, né? Então seja aquele ou aquela que enxerga as minhas falhas. Aqui, make me bleed with painted claws, me faça sangrar com garras
que estão pintadas, né? Então as garras pintadas de sangue pode ser as unhas da moça que arranharam as costas do Anthony, mas também tem essa ideia do sangrar para se sentir vivo, né? Ver o que existe dentro dele, né? No inglês, principalmente, eles usam muito isso. A gente não usa muito no português, mas no inglês eles usam demais a ideia do make me bleed, né? Me faça sangrar, sentir alguma coisa, mostrar o que existe por dentro. Essa é a ideia do make me bleed, né? O sangrar para eles. Então ele está dizendo, seja aquele que enxerga minhas falhas, né? Então está aqui o Anthony dizendo, né? Vou traduzir como um pedido de ajuda, né? Só que o Anthony, onde é que ele está buscando a resposta? Sexualmente. E não é aí que está a resposta, né? A sexualidade freudiana é o jeito de se achar a resposta para o Anthony, mas a sexualidade freudiana não é essa coisa carnal, ela é inconsciente. E esse, né, chutando, seria a raiz do problema do Anthony, né? Ele está procurando respostas no lugar errado. Curioso. Legal essa tradução de hoje, hein? Não esperava muito, mas saiu muita coisa legal, né? Espero que vocês também tenham gostado. E no verso 3 ele diz: Speedballer, Rhodes Scholar, bottom bitch and a bottom dollar, come with me cause I'm a free faller, you hoot but I holler. Interessante. Vamos lá, né? Speedballer, né? O speedball é uma combinação de cocaína e heroína, né? Então aí droga muito comum nos anos 90, início dos anos 2000, né? Anos 80, então, né? Isso aqui, Speedball era a droga preferida dos caras do Guns, do Motley Crue. Então ali, anos 80, isso aqui tava em alta, assim, né? Não sei como é que é hoje em dia também. Não tô nada por dentro do que acontece, né? Até porque os roqueiros hoje em dia são bem mais saudáveis, né? Mas nessa época aqui, era uma droga muito comum, né? Então essa mistura bombástica não ia fazer nada bem pro sistema da pessoa. Mas ele tá dizendo Speedballer, Rhodes Scholar, né? Rhodes eu só conheço o teclado, né? Tem aquela empresa que faz teclados, pianos, né? Rhodes, e faz simuladores de guitarra, mas eu imagino que Rhodes deve ser alguma instituição, né? Porque ele fala scholar, né? Scholar é aquele cara que é estudado, né? O erudito, né? A pessoa entendida. Scholar pode ser o... erudito pode ser uma palavra boa para traduzir, né? Mas o scholar é aquele que estuda, né? Tem a escola, school de instituição, e o scholar é aquele que... né? Ou a pessoa que permeia a instituição, né? Me fugiu a palavra scholar, né? Mas eu diria que é o estudioso, né? O pesquisador pode ser, né? Aquele cara que é dedicado à vida acadêmica, assim. O acadêmico, scholar pode ser acadêmico, né? Então, essa ideia, né? A pessoa que estuda muito. Então, ele é uma pessoa, né? Um acadêmico de Rhodes, então imagino que seja uma faculdade famosa. E ele está dizendo, pode ser Rhodes, pode ser algum lugar das ruas, do submundo, né? Então ele pode ser porque ele tá falando de speedballer, né? Drogas são a conexão com o submundo, né? O mundo underground, então ele ser um acadêmico de Rhodes, né? Pode ser Rhode Island também, né? Que também é um lugar conhecido por não ser muito amistoso, muito amigável, né? Então talvez ele seja um acadêmico das ruas. Pode ser também. Ele tá dizendo bottom bitch and a bottom dollar, né? Bottom bitch né? Bitch é vagabunda, né? Então não tem como traduzir essa palavra de outro jeito, mas, né? A vagabunda de baixo, né? Bottom bitch, né? Mas aquela pessoa, né? Tem o top e o bottom, né? Então a pessoa que vai por cima e a pessoa que vai por baixo, né? Então a pessoa bottom bitch pode ser a pessoa passiva, né? E ele tá dizendo and a bottom dollar, né? E $1 de baixo, né? Então a pessoa passiva recebe $1 passivo. Mais ou menos isso, né? Come with me cause I'm a free faller. Vem comigo porque eu estou em queda livre, né? Eu sou um queda livreiro. Não tem um jeito melhor de traduzir isso, né? Mas eu sou uma pessoa que transita bem em queda livre, né? Anthony, totalmente, né? Se caracterizando, né? You hoots, but I holler, né? Hoots é o canto da coruja, né? Então a coruja faz o hoots, né? Que é o né? Bem, é aquele gritinho suave, né? Isso é o hoots, né? Mas o holler é o grito, né? Então você sussurra e eu grito, né? Então essa ideia do Anthony querendo ser sempre o maior, né? A maior parte, o que grita mais, o que transa mais, o que pode mais, né? Totalmente a ver com o inconsciente do Anthony, né? E aí ele diz, I'm a linger in your block, finger to the cop, get on top, né? Então nada mais novo que a gente possa traduzir, porque se encerrou a letra da música. Muito legal a tradução de hoje, fomos a fundo no inconsciente do Anthony, tivemos algumas pistas aí para tentar desvendar de onde vêm os seus traumas, e esse é um pouco do trabalho psicológico, né? A gente usa um pouquinho das migalhas inconscientes que as pessoas nos dão e a gente monta esse quebra-cabeça, né? E é por isso que a psicologia tem muito a ver com a música, né? Os padrões musicais são algo que, né? Se tu me der 2 ou 3 notas,
tu consegue entender onde a música vai ir, né? Porque 2 ou 3 notas são o suficiente pra gente caracterizar uma escala ou um acorde, e isso consegue desvendar os caminhos possíveis, assim. E na psicologia é exatamente a mesma analogia, né? A gente tem migalhas e pedaços de padrões que as pessoas nos apresentam, mas quando a gente tem a combinação de alguns padrões, é mais fácil da gente premeditar, né? Onde essa pessoa está indo e de onde ela veio para chegar nesse determinado comportamento. E é isso muito que está acontecendo com o Anthony nas letras que a gente traduz. A gente vê, né? E esse é o belo também da música, né? Como sempre, não é algo positivo nem negativo, não é a ideia de estar certo ou errado, não é ideia de moralidade, mas é entender de onde vem a pessoa. Por que o Anthony escreve as músicas do jeito que ele escreve? Por que o Anthony, com 60 anos, tem dificuldade de relacionamentos? Por que o Anthony só conseguiu perdoar o pai através de tantas e tantas músicas que ele escreveu? Porque essa foi a maneira que ele encontrou de apaziguar essa dor, né, inconsciente que ele tinha desde jovem. Assim. E esse é o belo de ter esse canal, de traduzir músicas. Mas essa foi Get On Top dos Chili Peppers. Tem um entendimento melhor dessa música, quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.